Começando uma live muito bacana hoje. Um convidado que é lá do outro lado do mundo. Não, na realidade, ele é do lado de cá do mundo, mas ele está lá. Uma felicidade imensa ter vocês aqui. Muita coisa boa para a gente falar hoje aqui. Ainda mais com o convidado que a gente tem por aqui. Vai ser muito bacana, muito bacana. Aproveita que você está entrando agora aí, divulga essa live, tá lá, pega aí no cantinho, e começa a passar para tudo que eu tenho amigo seu, sabe aquela história que a gente fala assim, pô, vamos tentar divulgar aquelas coisas que pelo menos a gente acredita que seja boa, sabe? Eu acredito que realmente vai ser uma live das boas, então mete o dedo aí, aperta no aviãozinho aí. Faz que nem eu tô fazendo aqui, ó. Tô divulgando para todo mundo aqui, ó, só. Vão vir muitos papos. E que tipo de papos? Papos que levam a gente a despertar. E, ao meu ver, o que melhora o nosso caminho é esse despertar. Então, presenteiem seus amigos, presenteiem até seus inimigos com essa live, para ver se de repente eles possam despertar, né? E caso não, tá tudo em casa, vamos lá. Vai ser uma felicidade imensa ter você aqui agora comigo e a gente poder conversar bastante com essa figura que é fantástica. Marco é um barato. Marco Elias já está chegando aí, e a gente vai ter bastante coisa para falar ao som aqui de Krishna Das, falando do senhor Govinda, para que ele seja que seja uma live bastante auspiciosa, essa live de hoje, né? Vamos lá. Acessando, tirando aqui o senhor Govinda, deixar ele só presente aqui e catando nesse momento aqui o Marco, que está por aqui. Onde está você, Marco? Vai ser muito bacana. Eu estou aqui atrás, ó. Olha o que ele está. O que eu tenho aqui? Olá, Marco. Olá, boa noite aí. Bom dia. Boa noite, aqui. Marco. Exatamente. O outro lado do mundo, né? Exato. Marco está na Tailândia, gente. Na Tailândia. Aqui, ó. Marco está lá. Tá amanhecendo, tá amanhecendo o dia aqui. A gente está aqui tirando o Marco da cama. Olha só, enquanto a gente está aqui prestes a ir dormir, o Marco tá lá acordando agora. Aí. Marco, é uma satisfação imensa ter você aqui. Estou muito grato a você, muito grato por essa troca. Eu estou aqui, olha o que tem aqui atrás. Ó. Tudo bem que não está espelhado, mas está aqui. Despertar, retornando à essência. Livro bonito. Fantástico. Um livro para a gente ler, reler e ler de novo. E várias vezes, porque ele fustiga, ele começa ali a tirar várias coisinhas que estão lá agarradas, né? Vale muito a pena, Eu atrasei a compra do livro, porque foi tantas viagens. E quando eu comprei o livro, eu estava fora de casa, o livro chegou, eu fiquei na maior fissura, de caramba, o livro tá, eu quero começar. E eu vou te ser sincero, me surpreendeu muito o livro pelas coisas que tem ali dentro, pelo contexto em si, por tudo que estou lendo ali, nossa, ó, e sendo bem prático, né? Eu já sou macaco velho, de alguma forma, macaco velho e careca, né, pô? Já pareço um babuíno. Mas, Marco, fala um pouquinho sobre você, Marco. Marco na realidade, sendo até me antecipando, Marco morava aqui no Brasil, em Curitiba. Marco tem um processo muito parecido, em alguns casos como eu, que
se mudou bastante de lugar para lugar, e nesse momento ele está lá do outro lado do mundo, na Tailândia, né? Fala um pouco dessa história toda para a gente, fala um pouco da sua trajetória, fala um pouco de quem é o Marco Elias. Bom, eu morei no Brasil, eu estou na Tailândia há 7 anos. E a gente veio para cá para ficar uns 3 anos, que a minha esposa veio transferida para cá. Na verdade, eu falei, eu tô tirar umas férias, né? E acabamos ficando, acabei ficando uns 7 anos. E ainda tem mais um tempinho ainda. E nesse processo aí, que eu já venho, né, no Brasil, trabalhando há mais de 30 anos como médico, e depois eu fui largando um pouco essa parte de hospitais e tudo e tal, e me dedicando mais à medicina alternativa, que é a coisa que eu sempre gostei, sempre tive muita intimidade com isso, sempre foi achei que sempre fosse minha vocação, assim, né? E depois eu comecei a estudar bastante essa parte, quando um parente meu adoeceu, eu falei, não, eu tenho que achar outras alternativas que não seja a medicina tradicional, porque não está resolvendo nada. Daí eu entrei, fiz um curso de homeopatia, comecei uma acupuntura, que depois eu parei, e fui fazendo várias terapias alternativas, né? A cura reconectiva, que eu conheci você, inclusive, há 12 anos atrás, e eu já tinha feito outras um curso de xamanismo, balanceamento muscular com o Clóvis Horta do Rio, e várias outras terapias, assim, né? Estava trabalhando com shiatsu e tudo. Deixa eu só ligar aqui a luz um pouco. Tá meio escuro aqui. Então, daí, eu tinha aí no Brasil, eu trabalhava paralelamente como médico e também meu consultório só medicina alternativa. E já faz tempo isso, hein? Faz uns 15 anos que eu estou nessa medicina alternativa e é fantástico, assim. Eu acho que, eu até sempre falo, né? Todo tratamento tem que ter dos dois lados, sabe? Tem que ter o acompanhamento médico tradicional e tem que ter uma medicina alternativa, holística, né? Energética, para dar um embasamento, né? Porque nós somos, na verdade, um pedacinho físico e a maioria nossa é energia. Então, tudo que o nosso pensamento é energia, nossas emoções é energia. Como é que você vai tratar um problema emocional só com uma química, né? Não tem como, é energia. Como é que você vai desbloquear um processo? De que forma, né? Então você tem que ter o aspecto, lógico, a gente tem que ter o aspecto de compreensão daquilo, né? Você pode ir num psicólogo, num psiquiatra, fazer uma psicanálise, tentar compreender o processo que está acontecendo na sua vida. Você tem que ajudar o seu aspecto metabólico, do seu corpo físico a reagir àquilo, mas você tem que ter um apoio energético, né, para poder encaminhar as energias de uma forma adequada. Porque eu sempre falo assim, que o nosso corpo ele é extremamente inteligente. Ele não precisa do nosso raciocínio. Ele por si só, ele já faz o seu próprio tratamento. Só que muitas vezes há uma trava que você não sabe de onde vem e para onde vai e como é que aquilo vai acontecer dentro de você. Aí você precisa de ajuda, né? Engraçado nesse sentido que o corpo é inteligente e a gente acaba atrapalhando o corpo. A gente acaba atrapalhando, exatamente. Eu acho que eu preciso de tal coisa, né? Então, até numa live dessas, eu estava falando que, às vezes, um cliente, uma pessoa vem me procurar e fala assim, olha, eu estou precisando melhorar a minha dor de cabeça, que tal, eu estou horrorosa, que não sei o quê, uma enxaqueca, que não para, que não sei o quê. E, de repente, ela começa a melhorar o fígado dela, né? Ela começa a melhorar uma outra coisa que, na verdade, o corpo está usando aquela energia não para resolver o que ele quer, né? Mas para resolver o que ele precisa. Então, ele precisa resolver alguma coisa antes
para depois melhorar. E depois, uma semana depois, a dor de cabeça passa, né? Então, o corpo ele é inteligente, ele sabe exatamente onde está o problema e ele utiliza a energia que ele recebe da forma que ele acha que é melhor para ele. Então, às vezes a pessoa fala, não resolveu nada. Espera, né? Espera, porque o teu corpo que está... A gente está trabalhando com o seu corpo, não com o seu raciocínio. Quando me joguei nessa área, foi muito interessante quando me joguei nessa área, né? Porque, na maioria das vezes, as pessoas, até porque a gente fazia cursos muito grandes, um curso de 500 pessoas, 450 pessoas, sempre pelo Brasil, fora do Brasil, era assim que funcionava. E era muito interessante você ver as pessoas chegando para fazer os cursos. Já acontece muito isso hoje, nos cursos de hoje, né? As pessoas vêm, bem, eu me aposentei e agora eu quero trabalhar para curar pessoas, eu quero trabalhar para fazer, me dar ao outro. E quando você começa realmente a entrar nesse processo, que você começa a ver que, na realidade, você não cura nada desse sentido. Muitas vezes você mira uma coisa e começa a acontecer outra. Eu cansei de ver isso, né? Você também, né? Como a gente faz isso? Você vai tratar de uma pessoa nesse sentido, vai lá fazer um trabalho terapêutico com ela, e muitas vezes você mira aqui e começa a mexer em outras coisas. Quantas vezes que acontece isso, né? Às vezes muda o relacionamento, às vezes muda de trabalho, às vezes começa... E aí sim, é como se tivesse colocado naquele momento ali o fertilizante para que a árvore comece a brotar novamente, né? É muito interessante isso, muito interessante, muito mesmo, né? Eu sou maravilhado. Quando a gente começa a entender um pouco desse processo, né? O que é, o que você está trabalhando, eu bato sempre na mesma tecla, né? O que um terapeuta deveria buscar, né? Exatamente isso. Tirar a gente que está atrapalhando do caminho e deixar que volte a fluir, né? Deixar que a árvore volte a brotar, deixar que os caminhos se liberem para que vá, porque é normal. A gente é como uma semente que é plantada ali naquele solo fértil que ela vai florescer, né? O que está acontecendo, né? Onde que a gente está atrapalhando? Ou então, onde que a gente está deixando que atrapalhe? Porque tem muito disso, né? Às vezes a gente não está atrapalhando, mas está deixando atrapalhar o tempo inteiro. Você fica, e aí? Então, perceber isso é muito sagrado nesse trabalho e, ao mesmo tempo, tentar não intervir tanto, deixar que não, tem que dar certo ali, mas não, tem que dar certo. Tem que fazer acontecer, tem que fazer fluir, né? Até que chega um momento, e para mim foi uma das grandes coisas, né? Quando a gente começa a ter um entendimento, aliás, é o título da live hoje, né? Que provoca uma expansão, e eu vejo exatamente isso quando eu, terapeuta, começo a entender um pouco esse caminho, que eu estou trabalhando com o quê? Um processo que visa ligar o indivíduo, né? Ao que ele é, a essência. Porque se você chegar, é uma crença minha que eu vou estar falando aqui agora, né? Mas se a gente vai e começa a entrar num processo de que eu sou a essência que desci para viver uma experiência, né? Eu falo muito isso, né? Então, tudo é certo. Mas, emocionalmente, quando vem contra um processo, ele me barra. E esse barrar começa, de alguma forma, a provocar entupimentos, né? Então, o grande barato das terapias seria exatamente isso, né? É fazer com que a gente se lembrasse do que a gente é. E aí as coisas começam a fluir de uma forma mais eficaz, seria assim, né? Isso é tão difícil, às vezes, de ser compreendido, né? Porque o mundo faz um esforço gigantesco para que a gente não compreenda isso. Porque, ao compreender isso, o que começa a acontecer, né? Eu começo a ficar muito forte, muito potente. Exato. Pegando esse assunto aí, nesse meu livro, eu mais ou menos escrevo um pouco isso, né? Como que as coisas da vida atrapalham o nosso vir a ser.
Porque quando a gente vem nesse planeta, vamos dizer, nessa vida, a gente vem para ser, não vir a ser já programado lá pelo nosso eu superior, né? Pelo nosso eu, da onde a gente vai, vamos combinar aqui, Marco, vamos lá, faz isso lá para mim, né? Aí chega aqui, é um monte de problema, é família, é trabalho, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, problema com, né? E aí aquilo te absorve de uma tal forma que você esquece do que você veio fazer. Já esquece naturalmente. Ainda quando tem ainda mais problema, o negócio fica mais complicado, né? E daí, o que acontece? O nosso corpo, ele também entra nesse processo de porra, o que eu estou fazendo aqui? Né, já entra num certo sofrimento, né? Porque não sabe o que está fazendo e também vem com tanta dificuldade que parece tudo mesmo para atrapalhar a coisa. Então, isso é uma coisa que eu também percebo, que quando a gente faz uma terapia, a pessoa, ela muda de alguma forma, porque ela conecta ela com ela mesma, utilizando essa energia extra, né, para fazer o link do processo lá de onde veio com a vida cotidiana, né? Ele consegue um up, né, de energia ali, um pacote de energia que o próprio corpo vai trabalhar. Fala assim, nossa, agora com essa energia que eu vou conseguir fazer aquilo que eu fui sugado a vida inteira, né? Então, ele começa a achar formas, caminhos dentro dele para retornar ao seu propósito inicial. Então, muita gente fala assim, nossa, mudou um monte de coisa aqui, eu comecei a achar soluções e coisas que eu nem imaginava que eu ia achar. Muda, né? A pessoa começa a enxergar de uma outra forma. Então, parece que realmente ajuda nesse processo do despertar, o despertar no sentido de você relembrar aquilo que você veio fazer. E é muito bacana. Os processos começam a se destravar, tanto a parte emocional, a parte física, do corpo físico, o aspecto financeiro, tudo começa a dar uma destravada, né? E é muito bacana. Eu vejo, eu sou meio assim São Tomé, assim, um negócio, né? Não sei se São Tomé. Eu tenho que realmente fazer a coisa para acreditar e realmente e aquilo constata, né? Eu vou com uma fé, né? Porque eu tenho uma identificação, mas daí eu tenho que ter a constatação daquilo. E eu vejo constatação todos os dias. Isso é muito legal, né? Isso para mim é interessante, né? Porque é como se tivesse uma ratoeira ali, né? As pessoas, praticamente o total das pessoas vem buscar alguma coisa que seria mais físico, né? Eu estou com uma dor, eu estou com meu namorado, meu marido, minha esposa, teu problema, sabe? É que nem a história do Hélio Couto lá, né? Casa, carro, apartamento, né? Então, a pessoa vem buscar algo e nem se dá conta, mas nem se dá conta mesmo do que vai encontrar muitas vezes, se realmente o jogo for bem feito, né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas por aí também que não se dão conta nesse sentido. Eu estou levando para onde? Por isso que eu bato muito nessa tecla quando eu estava fazendo as formações com o pessoal, eu falava muito isso. Você simplesmente fazer uma formação, aquilo dali de 1 a 10, aquilo ali significa muitas vezes 4, 5. A experiência e você começar a ter uma conexão, você, terapeuta, começar a ter uma conexão, não ser simplesmente, não estou aqui vendendo automóvel ou de alguma forma vendendo arroz, né? O negócio é muito, a conexão é outra. E quando eu começo realmente a fazer essa conexão, eu começo a tirar, muitas vezes, a pessoa daquele estado ali do carro, casa, apartamento. Eu vou além. Eu começo a acessar algo além e eu consigo passar aquilo para a pessoa. E aí sim, aí eu começo realmente a trilhar o caminho que a terapia deveria trazer, né? Que as terapias deveriam trazer. Que não há mais qual delas, qualquer uma.
Qualquer uma deveria, sabe, acessar isso. Essa seria para mim, para mim a grande busca. Limpar, tirar. Fazer com que a pessoa até seja atraída por essa armadilha mesmo, né? Porque realmente o mundo está ali pipocando e não tem nada de normal isso mesmo. Acho que a gente está aqui vivendo a Matrix. Tudo bem, tem que usufruir. Mas, quando me dou conta que é tudo para ser usado, eu não preciso possuir, tudo para ser usado, aquilo já facilita bastante, né? Normalmente, essa posse traz peso. E muitas vezes as pessoas vêm buscar exatamente isso. A posse até tem que ter a saúde, tem que ter a saúde. Não, o que está acontecendo e vai. Eu canso de falar exatamente isso, né? Passar por um processo físico é interessante perceber exatamente isso. Ele vem, vai e passa, né? Vem, a gente estaciona e passa. Isso é barato. Muitas vezes eu acabo prendendo, acabo retendo. Eu fico tão tenso com aquele processo que eu retenho. Ele podia ter ido embora. Mas eu acabo, de alguma forma, a minha gripe, o meu câncer, a minha gastrite, não importa, né? Eu estou arrependendo, não estou sabendo. E aquilo gera tanto... Às vezes, na maioria das vezes, na maioria das vezes eu percebo exatamente isso. É só uma experiência. Não é muito agradável, muitas vezes. Mas é uma experiência. Sabe? E trilhar esse caminho de não ficar agarrando o que não se precisa, né? Não precisa agarrar nem esse lado, nem o lado oposto também, que seria o lado aquele entusiasmo. Então, não precisa agarrar em um dos lados. Como chegar a isso, né? Essa é a busca. A busca é essa que, normalmente, ao se viver aqui no mundo, o mundo vai fazer um esforço gigantesco para que a gente não consiga acessar isso. A gente não consiga ter esse entendimento, né? Tudo vem no sentido de que você vê que o meu e o seu é muito poderoso, né? O meu pai, a minha esposa, o meu marido, o meu esposo, o meu filho. Então a gente vai agarrando, a gente se dá conta de como a gente vai agarrando isso a nível aqui, de pessoas, meu amigo. Quando a gente começa a soltar, já não precisa ter a minha Ferrari, eu posso me utilizar, ela está ali, mas eu não preciso ter esse sentimento tão grande, tão, muitas vezes, pesado, que traz uma responsabilidade muito grande. E as costas começam a doer muitas vezes, né? De tanto carregar fardos. E eu não preciso ser carregado. E assim, tem a gente acaba desconectando quando tem esse excesso porque assim, a gente tem nossas obrigações. Quando a gente excede as nossas obrigações, a gente esquece da gente mesmo. Porque você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar, né, do seu corpo, você tem que sobreviver. Mas quando você extrapola isso, eu quero ganhar mais, né? Eu preciso cuidar mais das pessoas do que além daquilo que é necessário. Eu preciso fazer mais do que aquilo. Você acaba deixando de fazer menos para você. Você começa a fazer menos para você. E aí começa a haver uma desconexão, né? E aí acontece, se você não toma cuidado, você acaba ficando tão mais preso aqui que você não consegue, mesmo que alguém fala, olha, você tem que fazer de um outro jeito, que você tem que cuidar mais de você. A pessoa não consegue mais achar aquele link lá para cima. Então, tanto que às vezes eu falo uma coisa ou outra para pessoas assim, que a pessoa fala, não, mas não... Até um amigo veio e falou assim para mim, olha, eu não quero nem saber de nada disso, porque a pessoa mais feliz é a pessoa que não sabe nada. Eu falei, não é assim. Você pode até se enganar, né? Que você, não sabendo nada, você vai ser mais feliz, porque daí eu vou entrar em conflitos com as coisas que eu acredito, com as minhas crenças. Eu falei, tá, mas essa é a vida, né? A gente tem que realmente rever as nossas crenças. Isso que é vida. E você tem que achar o melhor caminho depois.
Mas é bem complicado. As pessoas não querem abrir mão porque o conflito é muito complicado. Ninguém sabe lidar muito com o conflito. Mas, na verdade, o conflito é o que nós viemos fazer. Nós vivemos o conflito o tempo todo, né? E se você se deixa levar por um processo que você está acostumado, você vai, né, vai para um caminho que não vai lembrar o que você está fazendo aqui, não vai fazer o que você tem que fazer, aí volta vida, 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 não tem interminável, daí fica a coisa, né? É muito interessante, né? Porque eu costumo falar que depois que você cai num processo como esse, você começa a fazer um caminho. Muitos chamam de caminho espiritual, sabe? Eu não gosto muito desse nome, porque acho que esse é um nome muito corrompido pelo nosso meio, esse espiritual, sabe? Então, é um caminho eu costumo falar que é muito de expansão, porque a gente começa a expandir realmente a consciência, e esse expandir nos leva realmente a um reencontro, tudo bem. Então, eu vejo que a gente vai lá fazendo esse caminho do reencontro com a gente mesmo, não vai reencontrar com o outro, não, a gente vai reencontrar com a gente mesmo, com aquilo que a gente é. E, ao começar esse caminho, é como se eu começasse, de alguma forma, a nadar em direção a uma ilha lá. Vou me reencontrar naquela ilha. Eu passo pela arrebentação, tem aquela arrebentação, o mar querendo jogar na volta na praia. E é muito interessante que eu vejo o seguinte: se porventura chega uma hora que você desiste, estou de saco cheio, sabe? Estou de saco cheio. Não quero mais isso não. Tá legal para mim. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, né? Depois que a gente começou a nadar para tentar atravessar a arrebentação, com tudo que a gente sabe, eu falo que voltar para a praia significa entrar numa depressão profunda. É demais, é demais. É como se eu tivesse tido acesso a algumas verdades. Eu vejo o meu caso, por exemplo, quando aquilo já bate, eu fico, meu Deus do céu, como é que pode? E eu não sou nada de anormal nesse sentido. Então você é uma sumidade? Não, que nada. Está tudo no meu padrão. E eu vejo exatamente isso. Como seria difícil eu virar as costas. Canso de falar isso com os amigos, eu tô de saco cheio, sabe? Eu estou aqui, nossa, caramba, quando eu olho o que está rodeando, quando eu olho o nível, às vezes, que está chegando, isso me deixa meio chateado, meio transtornado. E aí, ainda bem que logo depois, 5 minutos depois, isso passa. Mas eu não conseguiria voltar para a praia. Eu não conseguiria voltar para a praia. Largar e atravessar a arrebentação. E chegar lá, àquela ilha. Nadar, nadar, nadar. Tudo bem, vamos lá. Abrir portas. É muito engraçado que as pessoas falam, não vai parar nunca de ter portas para serem abertas. Não vai parar. E é isso que é o excitante. Abriu-se uma porta. Nossa, mais 1 milhão de portas. Cada um qualquer abriu. Nossa, mais 1 milhão de portas. É assim. É assim. Não se para de descobrirmos portas. E cada vez que a gente descobre mais portas, mais excitante fica a conversa. Porque mais coisas vêm e fica, caramba, então é assim? Eu fico me vendo muitas vezes como eu funcionava há cerca de 20 anos atrás, como eu funcionava há cerca de 40 anos atrás. Eu fico assim, nossa, como os conceitos que eu tinha, as percepções que eu tinha, como foram abrindo cortinas, eu tendo uma visão, quando eu me olho, nos tempos que eu tive contato com a Índia, não sei o quê, agora a gente começou a live com o Krishna Das, tocando aqui a música ligada a Govinda, né? Então, como foi aquele momento para mim, a visão que eu tinha daquilo, e a visão não chega a ser crítica, mas uma visão mais racional desse processo. A gente começa essa razão começa a tirar a gente um pouco do lado mais da emoção ali, sabe? A gente entra num processo mais certeiro. Não digo nem equilibrado, porque eu gostaria muito de estar num processo mais equilibrado. Né? Essa é a busca, né? Essa é a busca. O vento ainda me joga muito para um lado e para o outro. É assim que funciona. Acho que a tentativa é até se equilibrar. E o equilíbrio, às vezes, não é muito fácil, porque o equilíbrio é feito no fim da navalha, né? Mas essa é a tentativa. Realmente
perceber os dois lados. E isso é muito engraçado, porque as pessoas ficam assim, mas eu estou vacilando muito. Legal, legal. Legal se você ainda consegue ter essa percepção. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Porque, na maioria das vezes, a pessoa que está no caminho, ou então que nem está no caminho, nem percebe, né? Ali que não consegue nunca olhar para um lado e olhar para o outro, bem, eu quero dar uma acertadinha para cá, eu quero dar uma acertadinha para cá. Né? Então, eu ainda estou muito no deixa a vida me levar, eu estou muito na força do vento, o vento me empurra. Quem está fazendo esse vento soprar, né? Quem está fazendo esse vento soprar? Da onde vem esse vento? O que esse vento quer comigo? Então, quando eu digo a gente, né, tem o poder de se colocar no equilíbrio. Exato. Não é uma coisa tão fácil, tão simples, porque tem sempre aquele papo que sempre fala do livre-arbítrio, não, o livre-arbítrio. E eu sou partidário que o livre-arbítrio acontece, sim, a partir de uma certa faixa. Quando a gente está muito enterrado, a gente não consegue nem parar para ter esse livre-arbítrio. Mandam na gente totalmente. Mandam. A gente nem consegue discernir. A gente faz o que querem que a gente faça. O que querem. A partir do momento que eu começo a expandir, eu começo a me assustar. Aquela brincadeira que eu faço, né? Quando eu começo a largar de comer margarina, nossa, já é um grande passo. Eu já começo realmente a discernir. Você está começando a discernir. Você está saindo no processo mais raso. Não estão te levando na marra, né? E aí, sim, nesse momento, eu posso começar a pensar em certo equilíbrio. É claro que, como a gente sabe, né, dualidade é presente aqui de uma forma escandalosa. Cada dia que passa, mais processos do são empurrados para que a gente tente, de alguma forma, para que a gente não consiga ficar equilibrando naquele fim que já é tão fino, né? O fio da navalha lá, né? Virar conseguir, né? Ficar nessa história. Uhum. Com certeza, Rogério. E a gente tem que achar esse equilíbrio aí, essa conexão nossa, assim. Eu acho que começa com você revendo as suas crenças, né? Porque é a única forma de você quebrar a barreira das coisas que te iludem. Porque a ilusão, ela só entra e desvia a gente, né, no momento em que ela te convence que ela tem razão, né? Ela te convence que ela é verdadeira. E, na verdade, esse convencimento são crenças. E são crenças que são colocadas pela sociedade, pela religião, né? São crenças de família, são crenças da própria ciência, né? Dizendo que, olha, você precisa daquilo, senão você vai morrer, né? Então, você acaba falando, nossa, então eu tenho que fazer aquilo. E você muitas vezes vive no medo, né? Você vive numa angústia, você vive numa tristeza, como se aquilo fosse uma coisa natural da vida. Aí a hora que você vai ver, você já está engambelado, você já está totalmente lambuzado naquele processo Mas é tudo as nossas próprias crenças que fazem a gente se envolver naquilo. Se a gente eliminar aquilo, falar, realmente, aquilo lá não tem a menor importância, pronto, está livre daquilo, né? Você já se libertou daquele processo. Aquilo ali também, realmente, nossa, aquilo lá estavam falando que eu tinha que fazer aquilo, não preciso fazer aquilo. Pronto, né? Então, a gente no dia a dia tem que ir saindo, mas é quase que impossível, né? Você sair e falar, agora eu estou livre de tudo. A gente precisa, então, por isso que vieram os mestres aí dizer, olha, o caminho é esse, cara, não é, né? Não é por aí, é por aqui. Aí o cara, porra, não sei o quê, mas tá bom, eu vou lá na igreja e tal, né? Faço uma oração e tá tudo certo. Não tá certo, porque as tuas crenças ainda estão ali, no seu dia a dia. E eu queria, assim, até dar um exemplo, porque é muito difícil você sair desse processo sozinho, sem ter um colega, sem ter um amigo. Por isso que a gente vive em sociedade, né? Alguém para te dar um toque, né? Outro dia eu tinha um rapaz, um cliente, que ele estava na droga, depressivo, sem dinheiro,
vivendo da família, 40 anos de idade, com a mulher, que não sei o quê, parará, parará. E relutou de fazer uma terapia comigo, assim, durante 1 ano. Daí, de repente, falou assim, eu não aguento mais, tô no fim do poço, não tenho o que fazer, já tô tomando remédio, usando droga, não tá adiantando nada. Eu fiz uma sessão com ele, ele sumiu, né? Eu falei, bom, ou ele se suicidou, porque ele estava para se suicidar, ou sei lá o que aconteceu com o cara. Daí, 1 mês depois, eu falei com a mãe, falei, cara, eu não sei o que aconteceu com o rapaz aí que sumiu, né? E daí ele falou, doutor, me chamava de doutor, doutor, é o seguinte, eu melhorei tanto que daí eu arrumei emprego, fiz três concursos, passei nos 3, mudei de cidade, tô bem empregado, não sei o que, larguei droga, não sei o que, parará. Eu falei, cara, era isso que eu estava te dizendo, você tinha que destravar uma série de coisas que estavam te impedindo de ver a realidade, né? São coisas que vão cristalizando na vida da gente, que impede você de ver aquilo. A hora que você destrava aquilo, e o que é aquilo? Aquilo é uma energia, né? A crença é uma energia. Então você começa a destravar uma série de coisas e que você consegue ver a luz daí, né? A sua própria luz. Porque daí você vê um caminho para você. E eu falei para ele, falei, olha, você ainda tem muita coisa ainda para mexer, né? Vamos trabalhar mais coisas aí que está indo, né? Tá indo bem o negócio. E ele falou, agora tá bom para mim, então deixa para e pronto. Eu falei, cara, entre em contato, me procura e vê, vamos continuar aí. Porque não sei o que, eu já tô ótimo, minha vida tá boa. Então assim, continua no processo da vida, ok, tá melhor, é o que ele queria, mas, sabe, sempre tem um a mais para você destravar mais coisas, para você expandir, e a consciência vai expandindo por etapas, né? É como uma cebola. Então, ela vai saindo de uma camada para outra e ela vai expandindo, mas a gente tem processos entre uma camada e outra que a gente tem que vencer, né? E enxergar esse processo é que é o negócio, né? Porque é muito difícil você enxergar aonde eu tenho que mexer na minha vida, nesse turbilhão, para eu conseguir passar de uma camada para outra. E você tem que fazer meditação, aí tem os processos internos de autodescoberta, de você se dedicar a você mesmo, né? Para você conseguir ter uma visão melhor, né? Porque nessa ilusão que a gente vive, é praticamente impossível você enxergar com os olhos do raciocínio alguma coisa, porque ele está totalmente envolvido com os processos de crenças, né? Crenças limitantes que eles falam, né? Crenças limitantes que não deixam você enxergar, né? Isso é muito interessante, né? Ramana Maharishi fazia muito dito sobre isso, né? E era aquela história do porquê, e por quê? E por quê? E por quê? Então, a gente pega tanta coisa no nosso meio que é simplesmente feito. É simplesmente feito. Relacionamentos, os mais diversos tipos, né? De pais e filhos, de relacionamentos marido e mulher. Nossa, como a gente age no geral, o tipo de manias que a gente vai pegando, e por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Chega um momento que você fica assim, como que eu fico repetindo? Eu me vejo muito repetindo coisas que os meus pais faziam, quando me dou conta, nossa, olha só que interessante, eu fico rindo muitas vezes. Que interessante, olha só, como gruda, né? Como gruda. Isso é muito interessante, como você estava falando da casca de cebola, porque para mudar de faixa, foi aquilo que eu comentava, né? Como que foi difícil, como é interessante eu me ver agora, naquela época. E quando você fala desse cliente, é como se chegasse um momento, não, estou bem, já está legal, eu não preciso mais. Se ele não tiver uma busca realmente, então está tudo bem, ele vai viver aquela vida vamos levar isso aqui, a gente leva até o final, sabe? Mas quando você começa a fazer algumas descobertas, isso foi muito interessante para mim lá atrás, porque, embora eu me achasse buscador, me achasse uma pessoa que tinha uma busca imensa, mas e aí? O que eu queria com isso? Né? Eu queria o carro, casa, casamento, né? Era isso que eu queria? Era só isso, né? Então, quando a gente começa realmente a abrir
alguns véus, e perceber algumas coisas a mais, aí, nesse momento, sim, eu começo a tentar mudar de faixa, a ir além. E esse ir além, muitas vezes, dói, né? Como você falou, entre uma faixa e outra, para superar aquela parte, nossa, eu fico brincando sempre que é como se eu mudasse saísse do nosso tempo, no meu tempo, no tempo do sair do científico para a universidade, né? Eu já vou chegar na universidade, vão ter vários que estão acostumados à universidade, mas eu estou chegando novo. E na maioria das vezes eu vou ser calouro. E eu vou levar uma surra gigantesca, está chegando naquele momento ali. O calouro levando surra, né? E do mesmo modo que o calouro levou quando saiu lá do primário e foi para o científico. Então, eu estou chegando novo. É uma fase. E eu vejo muito isso. Nossa, como eu vejo pessoas que eu percebia como nossa, isso vai ser bacana. E desiste. Não, estou bem, tá legal. Vou ficar aqui só cantando, ou acendendo incenso, ou vendo cristal, mas para mim tá bom. Eu não quero ir além. É um processo, né? É um processo. É aquilo que a gente fala, né? O despertar, existe 10% para despertar. Quem dera, existe 0,5% aí no máximo para despertar de uma humanidade inteira. Porque o sonífero que se coloca no planeta é muito grande, né? O nível de calmante é muito grande. E as pessoas vencer uma fase e já está com a casa e com o relacionamento, está bom por mim, né? Por quê? Porque, como tinha um comercial antigamente de um banco, né? Que falava que quem casa quer casa. Será? Né? Será que eu quero casar? E será que eu quero casa mesmo, né? Ambas as coisas têm responsabilidades, ambas as coisas têm pesos. E a gente é levado, muitas vezes, a assumir alguns pesos que vão reverberando em várias coisas que a gente vai escutando. E a gente não se dá conta. E as crenças vão sendo criadas disso, né? Eu busco a casa, eu busco esse gancho. Né? Tem pessoas que querem vários tipos de ganchos para ficar agarrados cada vez mais, né? Como que você pode, de repente, mudar? Eu morando aqui no Brasil, vou mudar, vou largar tudo e vou morar, de repente, na Tailândia. Ou vou largar tudo e vou morar, de repente, no Tibete. Quando a gente tem tantas coisas agarradas, né? E muitas vezes as pessoas falam, nada me prende. Será? Até que você vai fazer uma mudança, você vê que o caminhão é gigantesco. Você faz a mudança externa, mas leva tudo junto, né? Leva tudo junto dentro da sua... Tá lá nas costas tudo, né? Chega lá, aparece todos os problemas de novo. Não é o lugar que faz a diferença, né? Não adianta, né? Não adianta. Normalmente, nessas mudanças, o externo e o interno é muito grande, né? O externo e o interno. Às vezes, o externo é até... Eu vi muitas pessoas que falavam exatamente isso, né? Não, tem que desapegar de tudo. Mas era só externo. Era só externo. E a gente às vezes cansa de pegar pessoas que têm tantas coisas, não tem, né? Se utiliza de tantas coisas, não, nem tem. Estou me utilizando. E dá para virar as costas. Dá para virar as costas. Isso é muito interessante. E como que muitas vezes a gente é adestrado a estar agarrado. É aquela velha história, como quebrar o encanto, né? De tanta coisa que a gente vira prisioneiro, né? De todo o laço familiar, pai, mãe, avô, tataravô lá para trás, encarnações passadas que estão ali agarrados. Então, isso reverbera muito. Além de todo o processo estelar que tem entrado aqui, né? Então, vencer esses 3 processos, eu falo que só com um alvo muito forte, para que eu fique sempre olhando para o alvo. Olhando para o alvo. Porque se eu não olhar para o alvo, o processo me agarra. A família, a energia familiar me agarra, né? A energia de todos os processos que eu já fui
em outras vivências me agarram, e até o fato de como eu cheguei aqui, né? Então, eu bato muito na tecla do alvo. Tem um alvo, tem um alvo, tem um alvo, e olhe para ele com determinação. Olhe para ele com determinação, porque tudo vai tentar ser um gancho para agarrar e não se deixar, de repente, ter uma visão mais clara do teu potencial, daquilo que você realmente é, né? Rogério, será que tem alguém com... Eu não consigo ver se alguém fez a pergunta ou não. Você consegue ver? Deixa eu ver aqui, tá rodando aqui alguma coisinha, tá aqui na frente, aqui, ó, tem várias pessoas cumprimentando aqui, falando, barato aqui. Mas me fala uma coisa, como funciona para você aí ser um terapeuta na Tailândia? Como é que é isso para você? O nível de pessoas que chegam aí? Porque eu falo muito isso, eu falo que cada cultura, né, é uma coisa diferente, até por eu ficar visitando tantos lugares, principalmente aqui no Brasil, né? Atualmente eu não tenho ido tanto ao exterior. Mas eu via que cada cultura era muito engraçado. Eu chegava lá no Amazonas, eu chegava lá embaixo no Rio Grande do Sul, ou chegava lá no Rio de Janeiro, eu chegava em Brasília. São várias culturas. Como é que está sendo para você? Você atende muita gente da região aí? Ou como funciona isso? É uma coisa bem interessante aqui, né? Que eu chegando aqui, eu também não sabia como funcionava a coisa. Quando eu vim para cá, a minha ideia era fazer um curso de terapia de medicina tailandesa, né? Mas é muito complicado. Eles são muito fechados aqui com relação à cultura deles. E além do que também é tudo em tailandês. De vez em quando eu acho alguma coisa em inglês para poder ter um pouco mais acesso. Mas o pessoal aqui é 99% budista e eles têm eles são muito fechados no budismo e você não tem reiki, não tem nenhuma terapia holística aqui. Isso aqui não existe, não existe terapia holística. Nem homeopatia você consegue achar nas farmácias. Então eles têm aqui uma medicina deles, eles têm as ervas deles aqui, só aquilo que você acha. Você não consegue nem pela internet, só se você importar, né? Mas aqui, então assim, de tailandês, eu até fiz alguns trabalhos em favela aqui, né? Onde eu ia tentar fazer fazia uma sessão assim, meio que ao ar livre, mas daí eu achei que não ficou muito legal, assim, todo mundo ficava olhando, e eu falei, e também eu fui porque eu ainda fui numa ONG que era cristã e ligada à Igreja Batista. Então, tinha uma coisa assim que eles ficaram meio me olhando assim de lado também, porque eles não sabiam o que era aquilo. Aí eu falei, deixa quieto, eu não vou continuar. E continuei fazendo uma propaganda, mas não pegou. Aqui o pessoal não aceita, se eles têm um pouco de ressalva com essas terapias, né? Mas eu atendo as pessoas aqui, eu conheço uma turma de brasileiros, tem pessoas de quanto é lugar do planeta aqui, porque a Tailândia é um país muito internacionalizado, como se fosse, né? Mais que no Brasil, e muita gente fala inglês, todo mundo praticamente fala inglês, inclusive o tailandês. Eles têm um nível de inglês muito bom até. E eu tenho, assim, pacientes que são do Canadá, pacientes da China, da Alemanha, vários finlandês e tal, tudo quanto é lugar. E eu atendo aqui, né, no meu consultório. E outros pacientes que o resto é tudo online no Brasil. Tem bastante gente que eu atendo no Brasil. Daí. É interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque quando você fala que existe uma população muito grande budista, a gente acaba associando terapia com busca espiritual, né? Exatamente. Porque um budismo seria o quê? Uma busca espiritual, será? Uma filosofia que, de repente, tem algumas coisas que te levam a isso. Busco muito meditar, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a terapia não é usada aí dessa forma, né? Não é. E é engraçado que você fala, mas aqui no Oriente, aqui o budismo e tal, não sei o que, eles são super espiritualizados.
eles são religiosos como católico, né? Eles são religiosos como o Brasil, assim. Não tem essa coisa, busca espiritual dentro aqui. Eles, na verdade, têm uma conduta mais adequada, porque o budismo ele é muito rico, né? O budismo ele tem muitas regras e que deixa as pessoas aqui, por exemplo, não existe violência, não existe roubo aqui, né? Não é que existe pouco roubo, não existe roubo, né? Então, assim, você deixa milhares de sapatinhos na frente de um templo e cada um pega o seu, não vai pegar o melhor, né? Se fosse no Brasil, isso é uma confusão. Mas aqui não tem confusão nenhuma. Ninguém briga no trânsito, ninguém grita com ninguém, né? Ninguém buzina na rua. É um negócio assim que você fala, meu Deus, como assim, né? Acho que eu estou muito perdido aqui, né? Às vezes vem o pessoal da família, vem os amigos, e como assim, né? E eles são, porque o budismo, eles têm aquilo, né? E eles não têm preconceito também, que no brasileiro é extremamente preconceituoso, né? Ah, aquele cinto não combina com o sapato. Aqui eles usam 7, 10 cores ao mesmo tempo, cada um anda do jeito que quer, né? Cada um tem o que quer, eles fazem. É uma coisa. E aí, outro dia eu até perguntei, mas porra, como tem essa confusão de sexo aqui? Porque aqui tem muito ladyboy, né? Homem que se veste mulher, veste homem, você não sabe quem é homem e quem é mulher. Aí eu perguntei para uma mulher que estava fazendo a nossa, vendo o aspecto cultural, para adaptação aqui. Ela falou: aqui a gente é budista e a gente não julga o outro, porque o karma é individual de cada um sabe o que faz e cada um vai pagar o que ele tem que pagar depois. Então, quem sou eu para ficar julgando ele? Então, cada um é o que é e cada um faz o que quer, cada um, sabe? É um negócio, assim, muito bacana, assim, né? Então, você sai na rua, assim, diz, não, ninguém tá nem aí com você. E ninguém vai te roubar. E ninguém vai nada, sabe? Então, é uma experiência muito legal, assim, muito bacana. Mas espiritualidade é outra coisa. Espiritualidade não... Você não acha que é muito fácil. E eles, É quando bem se acham... interessante quando você fala isso, porque é bem desvinculado. Isso a gente consegue. É como você tentar ter uma espiritualidade forte na Suíça, né? Que já é um outro lado, é mais hard, né? Aí o que me passa é uma coisa mais light, mas mesmo assim, onde tá a busca? Porque num contexto maior, o que deveria ser buscado? Ao meu ver, é claro, né? A libertação, né? A gente acaba levando aquela vida, deixa a vida me levar, estou bem, deixa me levar. E acaba, de alguma forma, também, aquilo que a gente chama de Matrix, atuando naquilo que chama de budismo, que está todo mundo simplesmente levando, né? Levando. Porque no contexto budista mesmo, mais rígido, né? Eu quero, no meu modo do católico, eu quero subir para os céus, o budista eu quero me libertar também, né? Mas é só uma coisa mais. Vamos levando, né? Vamos levando. Eu falava muito isso quando eu estava ligado ao pessoal da Índia, que bastava só ter um carimbo, né? Eu estou ligado a todo o contexto da Índia, não sei o quê, tá tudo bem, é o suficiente, né? Mas agir realmente no sentido de acessar não era bem assim, né? Então é interessante. E o que é mais interessante, né? Você perceber que mesmo eu bato muito nessa tecla, né? Você pode se libertar, se iluminar ou se libertar no Rio de Janeiro, né? Na Venezuela, na Índia, na Suíça, na Tailândia, né? Esse contexto em si não vai causar ou vai tirar, né? A iluminação, a libertação. É, O contexto é totalmente interior. E é, você vê aí nesse caso, né? Como é interior. Porque a primeira coisa que a gente pensa, né? Que, nossa, um país que tem todo um processo assim, não tem violência, então são pessoas altamente libertas. Nem tanto, né? é, Nem tanto. é. Seus dogmas, né? Seus dogmas, suas crenças, mas também são ligados a o que também prende, né? Prende. É, Porque faz definições na vida e que na próxima vida vai ser aquilo ali né, eu vou ser mais devoto próxima vida ao outro.
é devoto ao outro, não a si mesmo, né? Você é devoto lá fora. Entrando, Né? Um dia não saindo da roda, né? vai continuar a roda, vidas e vidas e vidas, né? Mas assim, Ficando na roda. o que não, mas assim, tem um detalhe assim, né? Que quer dizer, tem os dois lados. Por um lado, você vir aqui na Tailândia é uma coisa muito soft, né? Uma coisa muito leve, né? Você consegue você tem muito mais paz na sua vida para você respirar, né? No Brasil a coisa é muito sufocante, muito sufocante. Mas muitas vezes o sufocante também vai te ajudar a espirrar, né? Vai te ajudar. Porra, tem que mudar esse negócio que assim eu não aguento mais, né? Então vai ou racha. Aqui é tudo tranquilo, vai ficar na mesma. Ou você realmente vem com o seu espírito lá interior de mudança e faz as suas mudanças interiores, porque também o aspecto externo sendo mais livre, mais leve e tal, você consegue respirar melhor. Mas também tem esse outro lado, né? O sufoco faz você espirrar, porque senão você não aguenta, né? É o sapo que é cozido na água morna, né? E o sapo que é jogado na água quente, né? Aqui, a água é quente. Aí, A gente também é cozido na água morna, mas a água, e muitas vezes a água fica quente. aham. E tomar essa decisão de pular, muitas vezes, né? Às vezes se acostuma com a água quente. Não, vamos ficar por aqui mesmo, que está parecendo o Mar do Ceará. E quando a gente dá conta, a gente foi cozido. E aí é bem enrolado, é bem enrolado. Marco, a gente está fechando já aqui, já tá quase em cima do laço. Fala um pouco do seu livro aí, como é que as pessoas podem ter acesso. Eu estou tão maravilhado com ele. Eu acho que vale a pena você dar uma divulgada nele aí para como que a pessoa pode ter acesso ao seu livro, como é que faz isso? Você tem que comprar direto no link da editora, chama KOI, KOI, editora.com.br/despertar, que é o nome do livro. No livro, né? KOI, 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 editora.com.br/despertar. Aí já vai entrar direto e entra direto lá na editora e já faz a compra. Você tem o link do livro na sua bio, não tem? Tem. Se entrar na minha Então melhor ainda. Então é, o pessoal que está aí vendo a live, entra aí, acessa a conta do Marco, entra lá e vai direto na bio dele, aproveita e já deixa lá, já começa a seguir o Marco, vale a pena, e vai na bio lá, ó, vai o Livro dos Bons, sabe? O Nelson está aqui falando que o livro é ótimo, sabe? A Daniela também está ali, o link está na bio. Então, realmente, vale a pena, vai lá, pega o livro, dá uma lida uma vez, lê de novo, porque o caminho é esse, né? Tem algumas pérolas ali que valem a pena, sabe? A gente conversou um pouco nos últimos dias aí, e a experiência do Marco nesse caminho é um caminho bacana, ele está dividindo bastante coisas ali. E nesse sentido, às vezes, a gente vai queimar muitas etapas, a gente vai largar de passar por muitas coisas que poderia ter que passar novamente, né? Meu Deus do céu, caramba, aquilo dali já é uma leitura que é altamente válida, altamente válida. Entra aí, vocês estão tendo acesso. Fala de novo aí. Bem, as pessoas estão aqui, né? Marco com H, né? Marco com H. Elias, Elias, Fala a sua conta inteira aí. Marco com H, Elias, terapia holística. Exatamente. Entra ali, faz a festa lá, vai ser uma felicidade imensa. Aí, vocês que estão aí também, que estão passando, entra depois aí também na minha conta, entra lá junto, tem umas coisas interessantes lá também, os trabalhos que a gente faz. Aliás, a gente nem acabou, a gente nem falou muito, né? O trabalho que você faz, o trabalho que você criou, né? Que é um trabalho bem bacana, que você comentou comigo, como veio, como chegou, né? Que é uau, né?
Eu posso falar uns E minutinhos do trabalho? de preferência, eu quero que você fale, quero que você fale, por favor. Da pandemia aí que a gente teve aí, parou tudo, né? Desse processo todo aí da coisa. Nem cliente eu estava mais fazendo, não tinha nada, estava tudo parado. Foi tudo um terror aquele negócio. E, e também não estava passeando, não estava viajando, não estava tudo fechado. Não podia fazer muita coisa, acabei me interiorizando, né? Me interiorizando. Foi quando eu escrevi o livro e quando eu comecei a intuir uma terapia dentro de tudo que eu já sabia. Eu comecei a ver, isso é uma coisa interessante que eu queria até comentar, que toda a potencialidade nossa está dentro de nós, né? Muitas vezes a gente começa a achar muito subterfúgio para ter um apoio daquilo que a gente acredita e tentando com coisas, né? Por exemplo, muito terapeuta precisa de coisas para fazer uma terapia, né? E na verdade, a nossa luz, nossa luz que nós somos, por si só, ela dá muita condição. Ela, na verdade, é 99,9% de tudo que a gente faz. O resto são instrumentos que vão canalizar de alguma forma a energia, ou não, mas que de alguma forma vai viabilizar, porque todo mundo precisa de algo material para acreditar. Na verdade, a nossa própria luz, a nossa essência já é o suficiente. E a gente não acredita nisso, né? Então, eu comecei a entrar em meditar e entrar em contato comigo mesmo dentro do processo interno e comecei a intuir uma forma de fazer a terapia. E foi daí que apareceu essa terapia que eu estou trabalhando, que é a terapia Alegria do Corpo. Parece um nome meio, no começo eu falei, parece meio bobinho o nome, mas o corpo ele vai ter alegria, né? Depois de receber um quanto de energia, porque ele vai fazer o que ele quiser com aquela energia, né? E depois ele vai sentir, ter um sentimento de liberdade e de alegria mesmo, né? Porque a vida sem alegria não é vida. Se você pode ter uma vida espiritualizada, uma vida fantástica, mas se você não tem alegria, você não está indo para lugar nenhum, né? Porque a alegria é a própria luz nossa se manifestando. Se você não tem alegria na vida, a luz não está indo para lugar nenhum. Então, assim, por isso que eu pensei, então o corpo com alegria é o corpo que está indo para o lugar certo, né? Que está feliz com a vida. E não com a vida lá fora, com a vida consigo mesmo, né? Então, e eu comecei a notar que daí eu falei, mas será que isso funciona? Eu comecei a ver, né? A primeira cobaia minha foi minha mulher. Ela estava com um problema há 2 meses, uma bursite, uma tendinite, porque ela tinha caído do esqui. Eu falei, nossa, e vamos ter que ir no ortopedista. Não, peraí, eu vou resolver esse negócio. Um dia à noite, sem ela saber, eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer, né? Eu vou fazer o que eu sei fazer. Daí, no dia seguinte, ela não estava sem dor. Eu não falei nada. Eu falei, como é que tá o ombro? Tá bom, não sei o que aconteceu, tá. Aí, logo em seguida, deu uma recaída, eu fiz de novo e nunca mais teve. Daí, o joelho que ela tinha estourado, o médico falou, você vai ter que operar. Não, peraí, deixa eu... Não precisa operar. O pé também aconteceu uma coisa, vai ter que operar. Não vai operar, não operou mais. Falei, opa, então o negócio tá bom, né? Por isso que eu falo, eu acredito na coisa, eu me identifico com ela, com o que eu faço, mas eu preciso de constatação, né? Então a gente vai atrás das constatações de que realmente aquilo dá certo. E todas as vezes que eu fiz a terapia, deu certo de alguma forma. Pode não ser o melhor que a pessoa esperava, mas era o melhor que ele precisava, né? Que o corpo dele utilizou de uma outra forma, não importa, mas funcionou, né? E eu estou muito feliz, sabe, de estar trabalhando com isso. E é legal. Também está na minha bio, também, quem quiser entrar em contato comigo. Você atende à distância também? À distância. Eu faço como videochamada, assim, como a live, assim. Eu atendo a pessoa, converso. Acho que é importante ter esse contato, né? Só de ter o contato, de falar, de ver a carinha, de conversar, de ver o problema, como ela se expressa, como ela sente, como ela funciona,
aquilo ali automaticamente já entra em conexão, né? Que é aquele emaranhado, né, quântico que acontece. E daí a coisa rola, não tem quase diferença, né? Quando é físico e presencial ou online. Eu acho que você deve ter também muita experiência disso. Não dá, é impressionante. Você vai falar, não, mas como assim, né? Mas é assim mesmo. É muito interessante, né? Isso é muito interessante, sabe? E quando você fala desse trabalho, nossa, caramba, barato você ver que a gente, olha só, você na Tailândia, você atingindo o mundo inteiro, o planeta inteiro, né? Mudando, levando um processo assim de mudança, de reestruturação, né? E você também trabalha com core, né? Aquela máquina também, né? Que também é outra, a gente falou sobre isso. Aliás, aconteceu uma experiência interessante de uma pessoa que você passou, né? Começou a fazer daí, né? Isso também é outro esquema também que é muito bacana de ser levado, né? Que ela também, aí na Tailândia você consegue emitir frequências para o mundo inteiro, né? Com essa máquina. Então, pô, vale a Exato, pena, né? Vale a pena entrar em contato. cara. Nem que seja pelo papo, né? O jeito que a gente conversa é uma coisa séria. Vale a pena. Ai, ai, ai. Mas, Marco, foi uma felicidade gigantesca estar com você. Já estamos aqui, já passando do horário. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E o pessoal que está aí na live, que não teve contato com o Marco, entra lá, vê o livro dele, vai ver como é que é essa terapia também que ele está. A terapia que traz felicidade. Isso é muito bacana, como ele falava, né? Uma vida sem felicidade é uma vida xoxa, né? E a gente busca o quê? A gente não adianta de maneira nenhuma ter uma Ferrari e não ser feliz. Essa é a busca. Obrigado, Rogério, pela oportunidade. Seu trabalho é simplesmente fantástico. Foi um prazer muito grande rever você, né? Fiquei quase 10 anos sem ver você, sem conversar, e de repente achei, nossa, muito bacana. A gente é levado a esse reencontro de novo, né? Exato. Senão que os emaranhamentos aconteceram de alguma forma. Ficamos tanto tempo ativando para reencontrar, né? Tudo tem sua hora, seu momento, né? Dá certo com isso. Muito bom. Uma felicidade imensa estar com você aqui. Uma felicidade imensa estar com vocês que estão aí nos assistindo. Você que vai assistir ainda, sabe? Aproveitem bastante. Uma honra imensa. E lembre-se, realmente, sabe? O caminho da terapia é muito maior do que simplesmente aquilo que a gente possa estar vendo. Ela traz coisas muito fantásticas, né? Muito fantásticas. Gente, uma honra imensa. Um abraço bem grande. Tudo de bom para vocês. Obrigado por tudo aí. Obrigado, Marco. Obrigado. Felicidade imensa. Obrigado a você. Um abração. A todos. Obrigado. Um abração grande. Tchau. Rogério, um abração.